queridos amigos, né? Vamos iniciar então a nossa tarefa de explanação doutrinária, né? Que eu carinhosamente eu prefiro chamar de conversando com a casa do Evangelho, eu acho mais, né? Chegante, assim, mais gostoso, vamos dizer assim. Vamos fazer uma prece para iniciar os nossos trabalhos. Querido Mestre Jesus, amada Mãe Maria, especialidade amiga que coordena os trabalhos de explanação doutrinária, de conversão com o Evangelho, que possamos ser incluídos e levados para o bom entendimento da Tua Palavra e do Teu Evangelho. Que possamos estar atentos a observações, a reflexões, e que a cada palavra possamos reflexionar sobre o nosso papel nesses tempos. Que assim seja. Só esse mês de março, né, é dedicado ao mês das mulheres, né, de março é pensando na mulher. Então, todos os temas de março da nossa casa vai ser relacionado a esse tema. Um dos livros que nós estamos usando para fazer todas as palestras, as explanações desse mês é esse. Mulheres segundo o Espiritismo do César Saiz. É um livro pequeno, de fácil entendimento, de linguagem simples, de fácil assimilação, assim, é um livro bom de se ler, porque ele é simples, a linguagem é simples, ele é claro, ele é dividido em conceitos, fala sobre todos os direitos das mulheres, a visão espírita. Uma coisa que tem que ficar bem clara, né? É mulheres segundo o Espiritismo. Não é mulheres segundo o mundo, os homens, né? Em geral, é a visão espírita sobre a mulher, sobre o papel da mulher na família, na sociedade, na casa, na profissão e dentro da casa espírita. Para a gente começar, a gente primeiro tem que definir o que é igualdade e o que é direito. Porque é muito bonito, né? Igualdade e direitos da mulher. Igualdade e direitos dos animais. Seja o que for, né? As palavras são muito bonitas, né? O que é igualdade? E a gente vai pegar o conceito de igualdade. Igualdade é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. Importante isso. Universal, todos têm os mesmos direitos e deveres. Nenhum direito é livre sem um dever. Todos os deveres têm direitos e todos os direitos têm os deveres. O que é direito? Existe o direito na parte jurídica, né? Nas leis que são feitas através, né, dos advogados, do direito. E o direito também pode ser no sentido de íntegro, honrado. Aquilo que é justo, certo e conforme a lei. E ainda pode ser uma regalia, uma prerrogativa, um privilégio. Exemplo, você que tem mais de 60 anos tem direito ao passe livre, né? A estacionamento gratuito em algumas zonas. Né? Isso é uma regalia, é um direito adquirido pela pessoa que tem mais de 60 anos. E o que é o dever? Porque não existe igualdade de direitos sem deveres. Isso é uma coisa importante para a gente saber, né? O que é o direito? Fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. É um encargo. Em sentido particular, pode ser uma obrigação definida, né? Eu me imponho de deveres para mim. Deveres simples, como limpar a casa, manter limpa, me disciplinar para acordar cedo, essas coisas assim. Tudo que eu preciso fazer, mas eu não preciso acordar cedo, me disciplinar, fazer ginástica, essas coisas. Então, a igualdade de direitos, e eu vou sempre acrescentar de deveres, do homem e da mulher. Esse livro tem com essa intenção, assim, né, de dar numa linguagem simples, falar um pouco da alma feminina, né, na qual reencarnação que ela se encontra. A gente não vai aqui,
regra, dizer o que é certo ou errado, né? Isso é certo, isso é errado, isso é igualdade, isso não está certo. Não vamos levantar nenhuma bandeira feminista em nome do espiritismo, porque esse não é o papel da casa espírita, da mulher espírita, da mulher cristã, do homem cristão, né? A gente não vê que levantar bandeira alguma nesse sentido. Na verdade, a gente quer apenas deixar claro para nós mulheres, eu vou dizer para nós mulheres, né, que apesar de todas as dificuldades, de todos os preconceitos, de todas as violências, de tudo que possam termos acometido nesses muitos anos em que as mulheres passaram por várias coisas, ser mulher numa encarnação é uma coisa. Sempre é uma coisa. Diferente da trajetória, diferente dos problemas, diferente do que já passamos. Sejamos nós, sejamos nossas amigas, nossas vizinhas, nossos antepassados, notícias que a gente ouve. Ser mulher em qualquer reencarnação, em qualquer encarnação, é uma bênção. Porque renascer no corpo de mulher é renascer vida. Nós damos vida. Nós somos aquele que leva a vida. Não que a gente não precise do homem para gerar a vida, mas nós a carregamos, nós a mantemos, nós a sustentamos durante 9 meses até ela nasce. Nós damos a oportunidade de que algum espírito possa reencarnar e ter a sua oportunidade, de fazer a sua trajetória, de poder evoluir. Então, nunca é muito fácil. Encarnar mulher não é fácil, é tenso. Sempre é tenso. A gente vai falar sobre o livro dos espíritos, né? Porque Allan Kardec é uma pessoa muito especial, né? Ele lá em 1800 e pouco, ele estava fazendo aquele monte de perguntas, né? Para a gente ter um conhecimento maior sobre os espíritos, sobre os sinais. Ele fez perguntas exatamente sobre isso, sobre esse tema, sobre as mulheres. Na questão 817, ele perguntou: são iguais perante Deus o homem e a mulher e eles têm os mesmos direitos? Ele perguntou a espiritualidade, né? O que os espíritos responderam? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Deus nos fez iguais, nos deu a mesma oportunidade, a mesma essência. Então, resposta: não otorgou a Deus a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Tudo é escolha. Diferente de se nascer um corpo masculino ou feminino, o que vai nos diferenciar na caminhada não é a nossa, se sermos homens ou mulheres. É aquilo que vamos fazer das nossas escolhas dos nossos caminhos, daquilo que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu. E isso é tudo. O nosso corpo, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enfrentar a vida, de escolhas mesmo. Ninguém, por exemplo, a gente sabe, né, isso é existe um livro na internet que é o livro dos espíritos mesmo, né? Só que livro dos espíritos comentados. São comentários da Milanese. A Milanese tem livros maravilhosos, eu vi uma hora de olhar, tem tudo de graça na internet. O livro é um mundo. E ela diz que ninguém foi criado para ser preso. Porque a gente fala muito assim que a mulher é diferente do homem, né? Mas subordinado à lei que dirige a todos. Então a gente tem que ter consciência que a lei divina ou natural, que é a lei de Deus, é para todos, indiferente de homens ou mulheres. Não é porque nós estamos encarnados no corpo de mulher que nós vamos ter prerrogativas de alguma coisa em relação ao homem quando se fala das leis naturais e das leis de Deus. E nós estamos falando das leis de Deus, nós estamos falando das leis dos homens. As mulheres, e nós somos a maioria, né, no mundo, é um dado importante, nós somos a maioria no mundo inteiro.
diferente. O homem busca mais as coisas da terra, né? Sabe responder às exigências do mundo, né? Essas coisas. Recolhe experiências, tal, vibra, né? Faz conquistas, tem mais força. Mas a força que a gente está falando aqui, por enquanto, é a força física, né? Estamos falando da diferença física. Quando ele começa a usar da razão, né, que já conquistou um certo grau de desenvolvimento espiritual, ele se torna mais sensível. Hoje em dia, é bem comum a gente falar, né? Às vezes, olha que homem é sensível. A gente até tem um pejorativo, às vezes, para isso. Que é aquele homem que ajuda em casa, é aquele homem que chora quando vê uma coisa bonita, ou vê uma cena. E isso não tem problema. Porque ele está numa elevação de consciência feminina e masculina nele mesmo, que nós somos assim. Uma hora a gente encarna homem e outra hora encarna mulher. Por que a gente encarna uma hora homem e outra mulher? Porque são duas caminhadas diferentes. São dois modos diferentes de ver a vida e de encarar as coisas. Então, uma hora tu tem que ter a visão do mundo feminino, mas tu tem que vir também como homem para ter a visão masculina. Se quando a gente conseguir ter as duas visões e internalizar isso na gente vai compreender e acho que a gente não vai brigar tanto, principalmente nos casamentos, né? Na vida familiar e nos casamentos. Né? A educação, por exemplo, né? Dada a homens e mulheres, assim, quem educa, normalmente é a mãe. Isso não é uma coisa assim muito agradável de se dizer, mas quem educa é a mãe. Quem ensinou que o homem não mata, que o homem não passa, não cozinha, foram as nossas avós, as minhas, pelo menos, né, que são muito mais antigas. Né? E isso se criou um ciclo. Né? Aí a mulher começou a se libertar, veio com as voltas, depois. Agora, o problema não é por não ter direito, por ter direito às voltas, por ter salários iguais, porque todo trabalho é o mesmo. Quer dizer, se eu e o André fazemos a mesma coisa, nós poderíamos ganhar a mesma coisa. Essa não é a questão. São direitos, não são os direitos naturais que deveriam ser garantidos pela legislação. O que não é justo? Isso não é justo a palavra. Esses são direitos humanos. Agora, o homem e a mulher são diferentes. Nós não somos iguais em várias coisas. E nós não podemos fazer uma bandeira de igualdade a violentar aquilo que nós somos como Deus nos criou como mulheres. Todos somos criados com propósito. Todos. Homens e mulheres. Porque antes de homens e mulheres, nós somos espíritos. Espírito não tem sexo. A gente está nessa encarnação como mulher. E ele criou nós como mulher nessa encarnação com um propósito. Porque a gente pediu, entendeu o que eu falou? A gente foi lá, implorou nessa pergunta, né? Passar por isso. Ah, eu quero fazer. A gente chega aqui e esquece, é muito fácil. Mas o ponto que eu quero chegar é a valorização daquilo que Deus e Jesus esperam de nós. Eu, como mulher, mãe, adotiva ou não? Ser mãe é uma coisa que eles valorizam muito, essa coisa da mãe, de ser mãe, de ficar grávida. Mãe é um estado de espírito. Eu conheço mulheres que são inférteis e são muito mais mães que muitas mães que têm filhos. Porque mãe é um estado de Deus, de proteção. Então, um homem pode ser mãe, no sentido espiritual e amoroso de Jesus. Mas ele fez a mulher, que a mulher é mais sensível, precisa de proteção. Pensa Jesus, mas é bem simples. Precisar de Jesus ter nascido, ficar 8 meses no ventre, ter feito toda, ele passou anos e anos, mil anos, eu nem sei quantos anos para poder se materializar e poder nascer de uma mulher, podia ter sido.
E a gente imagina, né, um cavalo branco, maravilhoso, majestoso. Não, ele se fez pequeno, nasceu de uma mulher, passou por todas as provações para provar que ele se tornar o espírito superior também é. Então Deus nos deu esse corpinho, a cabecinha, para a gente amar, para a gente se cuidar, para a gente cuidar uns dos outros. Não é uma bandeira assim, eu sou feminina, os homens que se ralem, ou qualquer coisa do tipo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Em primeiro lugar, o corpo não é seu, o corpo é de Deus, ele deu, ele prestou, daqui a pouquinho vai embora. É como falar de aborto. Eu tenho direito sobre o meu corpo, não tenho, porque a vida que está ali dentro não é tua, é de Deus. Como é que tu vai te apropriar daquilo que não é teu? O que tu tem teu? O teu espírito, o teu tempo aqui, isso é teu. Tu pode fazer o que tu quiser do teu tempo, da tua consciência, das coisas que tu vai fazer com o que tu recebeu, dos teus talentos. Tudo isso é teu. Mas nós somos de Deus. Por isso que a gente ajuda o pessoal quando fala comigo, principalmente minha filha da igreja católica, né? Eles têm uma visão muito assim de que o espiritismo é a favor do aborto, por exemplo. Eles têm essa noção. O espiritismo jamais vai. A gente tem essa comunicabilidade com os espíritos, a gente acredita, né, na imortalidade da alma. Como é que alguém que segue a doutrina espírita vai ser a favor do aborto? Nunca. Quem é que segue a doutrina espírita vai ser a favor do bandido bom e do bandido morto? Ninguém. Porque Deus nos criou, né? Nos criou para o bem, para o amor. Então a gente tem que aprender agora a separar. Eu não sou uma mulher. Eu sou o quê? Filha de Deus. E estou aqui para cumprir com alguma coisa que eu prometi. Não sei se estou cumprindo bem ou não. Mas eu estou aqui para cumprir um caminho. E qual é o nosso caminho quando Deus nos criou? Espíritos livres e sem sexo. Caminho da felicidade cheio de flores. Não. Evolução. E o que a gente, às vezes as pessoas me perguntam, né? O que a gente vai se tornar quando evoluir? Né? Passar lá, ser um espírito superior. Isso é uma crença minha, né? Eu acho que a gente vai ser a essência do amor. Que Deus nos criou para o amor. Então, quando a gente conseguir ser todo amor, em essência, a gente vai ser um espírito superior. Amor é tudo. Ao planeta, às pessoas, ao animal, tudo. Mas dando aquele amor para fora, aquele amor que está dentro do nosso coração. Aquela centelhinha que Deus botou lá, quando que Deus cada um de nós, um diferente do outro, ela vai tomar conta do nosso ser. E aí nós vamos ser essa essência, né? A essência do amor. A gente sabe que ainda existem muitos países, né? Essa diferença de igualdade, de direitos, essas coisas. Então a gente tem que ter consciência disso. Todas as lutas são justas quando a gente começa a pensar como Jesus. Eu vou lutar pelo quê? Pelo que Jesus nos fala. O amor, a caridade, a bondade, o bem de todos. E é o bem de todos mesmo. Né? De todos. Até daqueles que a gente, né, tem um certo... a gente não tem uma convivência muito boa, mas é uma caminhada. A gente está engatinhando em termos de essência do amor integralizado, a gente ainda está engatinhando. Eu poderia falar sobre a diferença, né, do homem, da mulher, da fraqueza, mas não é um ponto, entendeu? A gente tem os mesmos direitos, ponto. Perante Deus somos iguais, ponto. A gente veio aqui para se ajudar e crescer junto. A gente não veio aqui para um atropelar o outro, para um achar que é melhor que o outro. Fazem isso? Fazem. O homem é mais forte, fisicamente, ainda não compreendeu que a força que ele tem é para proteger as mulheres. Para fazer elas, né, protegê-las e para caminharem juntos e mão dadas. Mas ainda vamos chegar e vamos chegar nesse patamar e compreender.
uma palestra assim, um pouco diferenciada. Né? Primeiro eu vou ler um poema, eu escolhi um poema por quê? Existem várias mulheres que a gente poderia, não é, homenagear, e a nossa querida Neuza vai falar sobre elas daqui a pouquinho, né? São mulheres extraordinárias e tal. Mas eu, em particular, tenho uma que gosto muito e nem espírito ela é. Que é a Cora Coralina. Eu tenho uma verdadeira paixão pelos poemas da Cora. Né? Assim, eu gosto muito de poesia, né? Então, ela escreveu e ela teve uma vida assim, muito difícil. Ela, como escritora, ela tinha acho que já mais de 60 anos. Então, ela tem toda uma trajetória, se alguém tiver curiosidade de olhar, maravilhosa. Olha o que ela escreveu. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família ao mundo, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes de acreditar do que duvidar. Tá? E agora nós vamos convidar a nossa querida Neuza para falar sobre mulheres maravilhosas e fazer a nossa conclusão. Boa noite a todos. Então, aproveitando a Dia das Mulheres, a gente tem algumas aqui, mulheres incríveis, e sua contribuição para o estudo. Começando pelas irmãs Cox, que todo mundo já deve saber que elas foram as precursoras, né? Elas começou com aquelas batidas estranhas na casa onde elas moravam, e até elas foram na faculdade também. Isso. Essa senhora aqui, Amélia Gabriele, era a esposa do Bezerra, Kardec, a esposa do Allan Kardec. Ela nasceu dia 22 de 11 de 1795, estudou internato para meninas, escola normal. Formou-se professora de letras e belas artes, são anos, escritora de contos e livros sobre arte. Ela era 9 anos mais velha, casou-se com Allan Kardec aos 35 anos de idade. Dia 9 de fevereiro de 1933. Administrou bens, deu aulas de arte e piano, sendo grande influenciadora e apoiadora de Kardec. Foi sucessora de Kardec. Logo depois que ele se encarnou, ela deu continuidade a essa coisa maravilhosa que eu pedi. Se encarnou aos 87 anos, em 21 de janeiro de 1883. Foi a obra de minha vida. Para ela, dediquei todo o meu tempo. A ela sacrifiquei o meu repouso e a minha saúde. Minha mulher, minha mãe nem mais ambiciosa, nem mais interesseira que eu, concordou plenamente com os meus pontos de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como faz ainda, como trabalho por vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e a distração do mundo, as quais sua posição de família a tinham pontuado. Ela deu continuidade, né? A senhora
pioneira na realização. Essa aqui foi a onde o Kardec descobriu que na casa dela acontecia a história das mesas girantes. Pioneira na realização de sessões de intercâmbio com os espíritos em Paris, na casa dela, em maio de 1855, Kardec presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Despertaram seu interesse dando início às pesquisas que o levaria a codificar a doutrina espírita. Foi na casa dela que ele conheceu a família Baldini. As irmãs Baldini, Caroline e a Júlia, contribuíram para a confecção da primeira edição de um livro dos Espíritos desde 1855 a fins de 1857. Mensagem revelando o Espírito da Verdade. Ser protetor de Kardec e servir no trabalho da codificação, realizando correções na obra. Médios inconscientes usaram cesta de vida. As primeiras médicas da codificação, Ruth Japet e Aline Carlotti, revelaram e detalharam a missão de Kardec, além de contribuir para o livro dos Espíritos. Hermance Beaufort conheceu Kardec na publicação do livro dos Espíritos, psicografou mensagens considerando a criação da revista espírita, principal médico da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, psicografou livros como a biografia de Joana d'Arc e São Luís, chamadas de bruxas parceiros, sofreram preconceitos e ameaças. Chegamos às brasileiras. Ivone Amaral Pereira, nascida em 1900 e desencarnou em 1974. Médium desde a infância, leu livros espíritas aos 12 anos e aos 13 experimentava sessões práticas. Desdobramento, psicografia, psicofonia, passe, materialização, receituário homeopático, especialista em desobsessão. Principais obras: Memórias de um Suicida, Dramas da Obsessão, e Devastando o Invisível, Recordações da Mente do Mente. E essa última, nada menos importante, que é Helene Carvalho, que nasceu em 1923 e desencarnou em 2017. Fundou, junto com o marido Mário, a Comunhão Espírita de Brasília e o Nosso Lar. Médico clarividente, audiente, vidente, psicofônica, psicógrafa, fascista, diagnosticava doenças. Escreveu peças de teatro e romances de temática espírita. Livro Memórias de Tempo e uma autobiografia. E então, depois dessa falar dessas grandes mulheres, eu queria falar também sobre algo que me veio assim, que eu posso ser a mulher que Deus quiser que eu seja. Eu posso ser aquela que, quando o filho chega da escola, pede ajuda nos deveres da escola. Eu posso ser a professora dele. Eu posso ser aquele filho que chega na rua machucado, com uma dor de barriga, pedindo um remédio para a mãe. Eu posso ser a médica dele, eu posso ser a enfermeira dele. Então, eu posso ser a Neuza, hoje eu estou sendo a Neuza aqui, mas já fui várias outras das encarnações que já tive, e posso ser tantas outras nesse governo. Eu posso ser a Índia, posso ser a Franciele, posso ser a Ana, a Maculada, a Evanilde, posso ser qualquer uma. E posso ser Maria. Por que Maria? Porque Maria é a mãe de Jesus. Aquela a quem Deus confiou seu filho, né? Aquela que deu para que fosse cuidado, que fosse picado, que Maria abençoou, que Maria amava, que Maria sofreu. E é pensando nessa Maria, que é mãe de todas nós, independente, no caso agora de mulheres que estão no mês, mas é mãe de todos, eu
queria pedir, encerrar com a Ave Maria, a nossa palestra, e pedir que façamos uma Ave Maria a todas as mulheres, encarnadas e desencarnadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, queridos amigos, vamos encerrar a nossa exclamação da escola, nossa conversão com a Casa do Evangelho e lembrar que homens e mulheres vieram aqui para conduzir a humanidade para um caminho do amor. Então, que antes de sermos homens e mulheres, que nós sejamos o exemplo de amor aos nossos filhos, aos nossos maridos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho.